E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns dos livros que estão sendo lançados nesse mês de fevereiro de 2021. Tem terror, tem romance, tem policial. Então, se você gosta de ficar por dentro dos lançamentos, assiste esse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou escritor. Tenho um livro de terror publicado que eu sempre deixo o link na descrição. E esse aqui é o meu canal, onde eu falo tudo sobre o universo dos livros. E como você sabe, todo mês eu trago os lançamentos do mês aqui no meu canal. E hoje chegou a vez dos lançamentos de fevereiro de 2021. Só que eu tô achando que tá faltando livro nacional aqui nessa lista. Então, a partir do próximo mês eu vou procurar pequenas editoras para ver se eu consigo colocar mais livros nacionais aqui na minha lista. E esse mês nós estamos dominados por relançamentos de livros e de contos. Tem pouco livro original sendo lançado agora pela primeira vez no Brasil. E esse nosso primeiro caso é um relançamento. E o nome é O Melhor de Edgar Allan Poe, que obviamente é do próprio Edgar Allan Poe e que foi lançado dia 8 de fevereiro. E o Edgar Allan Poe, caso você não conheça, é um dos principais nomes dentro do gênero do terror. Ele foi um dos primeiros a escrever contos nesse gênero, e ele tem contos muito marcantes e também muito conhecidos que estão nesse livro, como O Corvo e também O Gato Preto, que é um dos mais conhecidos, né? E nesse livro também tem A Ruína da Casa de Usher e O Poço e o Pêndulo. E é bem comum que a gente veja esses livros de contos do Edgar Allan Poe serem lançados. Sempre está saindo um ou outro. Essa não vai ser a última vez que eu vou falar de algum livro de contos dele por aqui. E se você quer ficar por dentro dos lançamentos, então se inscreve no meu canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo. E também deixe seu like aí. E o próximo livro é Sim, Não, Quem Sabe, da Becky Albertalli e da Isha Saed, que vai ser lançado no dia 10 de fevereiro. E eu achei a história desse livro bem diferente porque ele se passa na época de eleição lá dos Estados Unidos. Ele mostra a história de dois adolescentes. Tem o Jamie Goldberg, que é um voluntário para a campanha democrata, que vai pedir votos de porta em porta e que é especialista em passar vergonha em público. Então ele é obrigado a pedir votos com uma menina chamada Maya Riemann, que está passando por um momento difícil. A amiga dela se mudou para uma outra cidade e a viagem de família dela foi cancelada porque os pais estão se separando, então ela está passando por um momento complicado. E eles acabam se conhecendo nesse período onde tem muita coisa acontecendo, eleição rolando. Eles acabam se apaixonando, mas sabe como é adolescente, né? Tem aquela coisa de aquela dúvida, não sabe se vai dar certo, não consegue se declarar. Então eu achei interessante e fiquei com vontade de ler. Botei aqui na lista também. E o próximo livro que eu vou falar aqui é Eu Tenho o Nome, de Chanel Miller, que vai ser lançado no dia 11. E esse livro é chocante e triste ao mesmo tempo, porque é uma história real sobre uma estudante que foi estuprada numa universidade dos Estados Unidos. E mesmo ela tendo provas, mesmo tendo testemunhas, mesmo todo mundo tendo visto que o agressor fugiu, ele foi condenado a 6 meses de prisão, que não é quase nada, e ficou por isso mesmo. Então ela escreveu uma carta e postou na internet contando tudo o que tinha acontecido com ela, contando essa história. E a carta foi lida por muita gente, inclusive ela foi lida no Congresso dos Estados Unidos, foi traduzida para outros idiomas e isso acabou fazendo com que a história dela ficasse conhecida, o que causou mudanças na lei da Califórnia, que foi o lugar onde aconteceu, e também a demissão do próprio juiz, que não levou o caso a sério. E no começo a carta não tinha nome, mas agora a mulher resolveu publicar esse livro contando a história dela, e daí que surgiu o título, né? Eu Tenho um Nome, porque agora ela mostra quem ela é, e ela não tem vergonha de se mostrar, porque ela quer ajudar outras mulheres a contarem a sua história também. Por isso, apesar de ser uma história real, mas eu acho que é muito válido trazer para a lista. E o próximo livro, que também vai ser publicado no dia 11, é A Fazenda dos Animais, de George Orwell. Em novembro saiu uma outra versão desse livro que eu trouxe aqui no vídeo, então se você quiser assistir eu vou deixar aqui em cima no card. E agora estão saindo várias versões desse livro porque ano passado completou 70 anos que o autor morreu. Então os direitos dele foram para domínio público. Agora qualquer editora pode publicar, qualquer pessoa que quiser. E como eu falei no outro vídeo, esse é um livro que fala sobre animais de uma fazenda que é dominada pelos seres humanos, onde os animais são obrigados a trabalhar muito e maltratados. Então eles se unem e se revoltam contra os seres humanos, botam todo mundo para correr lá da fazenda, e eles mesmos passam a controlar a fazenda e toda
e toda a produção de alimentos. Só que o local passa a ser comandado pelos porcos e com o tempo eles começam a se dar mais direitos do que os outros animais têm. E eles passam a fazer com os animais a mesma coisa ou até pior do que os humanos faziam, que é obrigar eles a trabalhar muito e dando pouca comida. Essa leitura eu indico para todo mundo. Eu li esse livro no passado e ele foi um dos melhores livros que eu li, tá até na minha lista de melhores do ano passado. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card também. Porque esse é um livro que me fez pensar muito em como a nossa sociedade pode ser horrível para certas classes. Então eu indico muito que você leia. E o próximo lançamento é O Enigma do Quarto 622 de Joel Dicker, que vai ser lançado dia 19 de fevereiro. E nessa história, no Hotel Palace de Verbier, que fica nos Alpes Suíços, acontece um assassinato numa noite de dezembro e que fica sem solução porque a polícia não consegue desvendar o caso mesmo investigando. E muitos anos depois, um escritor chamado Joel vai se hospedar no hotel e acaba que ele fica no quarto 621 bis, que é o quarto 622, só que com o número trocado. Porque eu imagino que ninguém vai querer ficar num quarto de hotel depois que uma pessoa foi assassinada lá. E isso, inclusive, foi algo parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com o edifício Joelma, porque depois do incêndio e das mortes ele teve que mudar de nome, porque ninguém se sentia à vontade de estar lá nesse local. Mas voltando ao livro, esse escritor se hospeda lá e, levado pela curiosidade, ele começa a investigar o que poderia ter acontecido. E acaba conhecendo personagens curiosos por lá. Entre eles, uma aristocrata russa decadente que quer casar as filhas com homens ricos, um grupo de banqueiros e também um jovem que causa muitas intrigas entre os herdeiros da família. Esse é o tipo de coisa que a gente encontra muito nos livros da Agatha Christie, e eu ainda não conheci esse escritor, nunca li nada dele, mas eu acho que ele deve ter muita influência dos livros dela. E por isso eu fiquei com vontade de ler esse livro. E o próximo lançamento é O Médico e o Monstro e Outras Histórias, de Robert Louis Stevenson, que vai estrear dia 22 de fevereiro. Esse aqui é um outro relançamento, assim como o livro do Edgar Allan Poe, ou também como A Fazenda dos Animais. Ele já foi muito publicado aqui no Brasil e essa é mais uma edição. E se você não conhece a história, você pelo menos já deve ter visto alguma referência a ela em qualquer lugar. Em filmes, em séries ou em desenhos, qualquer lugar mesmo. É sério, todo mundo faz referência a essa história. E nessa história nós temos um advogado que é o Sr. Utterson e ele tem um amigo chamado Henry Jekyll, que é médico. E esse Henry Jekyll, ele está numa cama, ele faz um testamento dizendo que vai passar todos os bens para um Sr. Hyde. Então o advogado começa a pensar que talvez esse outro homem esteja ameaçando o amigo dele e começa a investigar a situação toda. Só que aos poucos ele vai percebendo que as coisas não são como parecem. Esse livro conta aquela velha história de que há o bem e o mal dentro do ser humano e que ele convive com os dois ao mesmo tempo, conseguindo dominar um ou outro. Mas será que sempre a gente consegue dominar o nosso lado perverso? Fica aí a pergunta. E o último livro dessa lista de lançamentos é Amigas para Sempre, de Christine Hanna, que vai ser lançado dia 24/2. E esse livro também é um relançamento, eu acredito que ele está sendo relançado agora, porque esse mês saiu uma série na Netflix que é baseada nele. E ele conta a história de duas amigas, que são a Kate e a Tully, que são amigas desde a adolescência. E a Tully era uma pessoa bonita, alegre, mas ela tinha problemas com a família, ela tinha uma mãe drogada que sumia e deixava ela por longos períodos. E a partir do momento que ela conhece a Kate, elas começam a se ajudar e a amizade vai durando, passam-se 30 anos. Só que alguma coisa acontece entre elas que abala a confiança e o respeito que uma tem na outra. E a sinopse não deixa claro o que é, a gente tem que ler para saber. E apesar de eu não ler muito livros desse tipo, mas eu fiquei muito curioso com essa sinopse. Então eu decidi que eu ia botar aqui na lista e também é um dos livros que eu pretendo ler, talvez esse ano ou ano que vem, quando der. E também fiquei com vontade de ver a série na Netflix e eu acho que eu vou acabar vendo a série antes de ler o livro. Então, você gostou de algum desses lançamentos? Deixa aqui nos comentários. Ou então, se você souber de outro lançamento que não apareceu por aqui, pode comentar também. E se você tem um amigo que gosta de ler também, compartilhe esse vídeo com ele para ele saber dos lançamentos desse mês. E esse foi o nosso encontro de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até semana que vem, tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistir um desses vídeos que eu vou deixar
E se você quiser assistir... e se você quiser continuar comigo, basta assistir... e se você quiser continuar comigo, basta assistir um desses vídeos que eu vou deixar aqui em cima.